Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Que dia? Puxa. Você é xarope, velho. Fica mandando esses bagulho. Deixa você, pai. Você vai ver só. Porra, sacanagem. Tava gravando a intro aqui, começou a movimentação no grupo da família. Aí eu falei, porra, atrapalhou, vou ter que começar a intro de novo, né? Aí quando eu abri o grupo, tava isso aí, ó. É meu pai, cara. Esse é meu pai. Deixa, vai ter volta. Esse aqui é o SBS. Coisas inesperadas acontecem. Esse realmente eu não estava esperando. Tem uma discussão aí com o meu velho depois. Todas as perguntas que aparecem aqui se tornam realidade. Isso aí não. Isso aí deixa pra lá. Quer mandar sua pergunta para aparecer aqui? Ó, clica no link que tá aqui na descrição e deixa sua perguntinha lá na comunidade do YouTube. E ó, dá um confere aí nesse momentinho insider pra você. É fato que fevereiro começa com calor, corpo pesado e dificuldade em manter a constância. E aqui a Insider entra como aliada para você voltar ao movimento sem sofrimento, com sua regulação térmica, não precisando passar. As Tech T-Shirts são minhas companheiras no dia a dia do meu trabalho, academia, da correria ao descanso, e agora podem ser suas também, porque a roupa certa vira o gatilho da constância. Para ficar tudo melhor, olha que coisa maravilhosa. Meu cupom agora ele é dinâmico. Isso significa que usando o cupom MANGAQ você tem 20% off para sua primeira compra e 10% off para você que já é um cliente recorrente. E não acabou, porque soma com os descontos que já estão no site, e somente hoje, pagando no Pix, você tem mais 10% off. Para facilitar ainda mais sua vida, clicando no link que eu deixei aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, o cupomzinho já vai ser aplicado automaticamente. Aproveita aí essa grande oferta para você passar bem esse mês. Pronto, recado dado. Vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas. Pergunta aqui da Lara Faquin. Nós tivemos alguns paralelos entre Shanks e Nami nesses últimos capítulos. Ambos foram criados por pais, mães adotivos. Estavam rindo em meio ao caos, trabalharam temporariamente para o assassino da própria mãe e odiaram a marca no braço. Alguma chance de Figarland Nami ser real? Se ela fosse filha do Shamrock, explicaria por que Oda não contou a história dela em Strong World. Olha, Lara, legal você ter puxado aqui a coisa do Strong World, porque muitos fãs de One Piece não sabem disso. O filme Strong World em si, que inclusive o mote inicial do filme é o sequestro da Nami pelo Chique Leão Dourado. Mas o Oda ele queria fazer um filme contando a real origem da Nami. O filme foi barrado porque a história era pesada demais. Ou seja, olha como isso se conecta ao que você falou aqui sobre Figarland, porque a gente tem a coisa com a Jeanne, que inclusive teorizamos que a Bonnie possa ser filha do Shamrock, né? Por conta da conexão. Shamrock é trevo em irlandês. A Bonnie é inspirada na pirata real chamada Anne Bonny, que é uma pirata também da Irlanda, onde o trevo é basicamente um símbolo nacional. Então não sabemos quem sequestrou a Jeanne. A idade do Shamrock bateria perfeitamente com o nascimento da Bonnie. E é pesada se você for pensar na história desse ponto de vista. E aí quando você vê Oda falando que não quis contar a história da Nami porque era pesada, pode ser algo desse nível. Talvez a mãe verdadeira da Nami foi sequestrada por um nobre, tenha virado a esposa de algum nobre, e o Oda não quis nem lançar porque falou, isso aqui é muito pesado, inclusive para ser lançado no filme. O que eu acho interessante é a ideia do Oda de contar a história de um Mugiwara em um filme, o que tornaria isso basicamente canônico se ele tivesse a participação, e escolher especificamente a Nami. A Nami ela tem um mistério por trás da origem dela, diferente dos outros Chapéu de Palha, que dificilmente a gente vai ter algum envolvimento a mais, né? Ah, o Zoro tem ligação com o Ryuma, o pai dele. A gente não vai explorar isso na série, porque não tem sentido pro Zoro, tá? O Usopp pode ter descendência do Nolan, um mentiroso. E por que isso? Porque isso aqui eu gosto bastante. Quando aparece o Chapéu de Palha falso, tem lá o que representa o Usopp, ele chama Mont Blanc, que é quase um anagrama de Mont Blanc, mentiroso. Então, talvez o Usopp tenha descendência, né, do Nolan, do mentiroso. Apesar de já ter ele a família do Nolan de continuando e tudo mais, mas eu gosto desse flerte, tá? Mas também não adiciona pra série. Agora a Nami sim, a Nami tem essa coisa do Oda Strong World, o fato dela ter esse sexto sentido que a gente beira aqui, o poder mágico, né, de sentir o clima, ela ir parar com Haredas de Birka, ter conexões com Birka, afinal ela em tese no mundo real nasceu na Suécia e Birka é um lugar da Suécia, real também.
tá? Então, assim, eu gosto que você puxou aqui Strong World, até porque é uma informação que poucos fãs sabem, isso daqui, e que se conecta muito bem quando teorizamos com a Jeanne. Eu descartaria isso? De forma alguma. Eu manteria, porque se o Oda um dia decidir explorar um pouquinho mais de por que a Nami é especial, a gente pode acabar caindo nesse ponto aí de nobres tendo sequestrado ela, tá? É pesado, né, se for passar por esse ponto de vista aí. Por que a Nami tem esse poder a mais? Não sei. Shanrock, Shanks é chamado de criança destinada. Eu lembro de uma declaração também muito legal, quando saiu o filme Red, do diretor, acho que é Goro Taniguchi o nome dele. Se tiver errado, me desculpa. E ele disse o seguinte: Shanks é mais importante para o One Piece do que o Luffy. Não a série, não o protagonista, não a representação, para o tesouro. Cara, o diretor falou isso aí. E é um filme especialmente focado no Shanks, né? Então, e ainda mais um filme que lida com paternidade, dele sendo pai da Uta, pai adotivo, mas... Então, pode ter alguma coisa a mais aí na família Firgaland, né? E a Nami vindo dessa variação, cabelinho laranja, eu guardaria isso aqui, porque você pode estar dando um tiro bem certeiro aí. Radol falou o seguinte aqui, ó, agora que não vai ter episódio de One Piece toda semana, pense em trazer obras diferentes pro canal? Algo da temporada, talvez? Você já pensou em ter outro canal para falar de outras obras? Pô, sim, eu vou usar esse vácuo aí para colocar outras coisas. Ó, fiz um resumo de Dragon Ball Super essa semana, quero trazer a linha temporal de Frieren, então quero sim abordar alguns outros pontos. Estou deixando um espacinho para falar de Jujutsu Kaisen em módulo também, então estou trazendo algumas outras séries. Fazer um outro canal para falar de outras obras? Descartado. Totalmente. Não crio um outro canal de anime de forma alguma. Pra mim é Mangaque até o fim. Enquanto vocês estiverem assistindo aqui, eu vou indo. Se eu vi que tá caindo as views, eu fecho e vou fazer alguma outra coisa. Mas tenho outros canais. Eu tenho o Nerd Boss, onde eu ensino você a viver do YouTube, tá bom? Sempre com muita sinceridade, obviamente sem vedações. Se você gosta, se inscreve no Nerd Boss. Nunca divulguei aqui, né? Porque é teste, eu gosto de fazer tudo orgânico. E eu tenho agora também um canal falando de tênis, de sneaker. Que eu virei colecionador de tênis agora, que é o Evandro Fusari Oficial. Então se você gosta aí do mundo de tênis, basquete, streetwear, também tô com esse canal. Fora o Dom, e tem um outro projeto vindo também relacionado a carros. Então a gente vai expandindo, vai fazendo algumas outras coisas, mas outro canal de anime, tô fora. Já deixa o Dom ali, que a gente de vez em quando a gente coloca um anime no meio. A gente se diverte muito mais falando de coisas cotidianas, tá bom? E o Manga que a gente vai fazendo aqui experimentos até o fim dos tempos, ou até vocês pararem de assistir. E tem parado, viu, ultimamente. Não é uma reclamação com vocês, mas eu até entendo porque o público envelhece, começa a fazer outras coisas, as views infelizmente caem. E é um pouquinho difícil de conseguir renovar, trazer um público jovem no formato mais longo. Mas vamos ver até onde vamos aqui com o Mangaque. Eu acho que uma hora o ciclo vai se encerrar. Quando? Não sei. Pelo menos até o fim de One Piece, estou por aqui. Distraction. Será que o Loki tem a capacidade de diminuir tamanho em contraste com o Luffy que tem a capacidade gigante? Galera, é legal que ele flerta. Ele flerta, mas ele não fala por que o Loki vai encolher. Por que o Loki vai encolher? Por quê? Fala pra mim. Por que ele quer que o Loki possa? Para entrar no bando, obviamente. Obviamente. Tava lá no Dom, podcast, mandaram lá. Será que a Bonnie não pode reverter o Loki na juventude, deixando ele bebezinho? Pô, pode, vai ficar só do tamanho do Sunny agora. O Loki bebê ainda não cabe no navio. E detalhe, hein? Ele ia ficar roendo tudo, o mastro, o timão, roer o navio inteiro o bebê. E o poder da Bonnie tem tempo de duração. Ia chegar o momento que eles estão no meio do mar lá com o Loki bebezinho, aí puff, ia destruir o navio inteiro, ia morrer todo mundo afogado. Então assim, será que o Loki pode diminuir de tamanho? Eu acho que não. Acho que não combina muito com o que foi mostrado da silhueta da sua fruta, tá bom? Eu acho que o Loki, se ele for entrar no bando, tem uma dificuldade muito grande justamente por isso. Ou faz um navio gigante, ou ele embarca em Pluton e o Luffy vai comandando o enorme navio de guerra que cabe um gigante maligno, ou descartamos, tá? Potencialmente, galera, vamos lá, 99, eu sei que todo arco a gente quer um personagem novo no bando, o Loki é um personagem que a gente gosta automaticamente, mas lembrem da nossa aposta quase que certeira de 99,9% de chance de já ter um Mugiwara confirmado a entrar no bando, que é Vivi. Vivi vai voltar pro bando. Vivi, fora de One Piece, tem a própria numeração, todo chapéu de palha, o Oda ele faz um número no SBS, dá uma cor, dá comida favorita, a Vivi já tem tudo isso, diferente de outros personagens. Tem cor, tem número, tem comida favorita. Então, essa conexão com a Vivi, ainda mais a mensagem que ela deixou no jornal, a coisa de Lily Nefertari, ela sendo um D, tá? Então, possivelmente vai ser a Vivi, o último tripulante do navio do Luffy. Eu sei que
Não é o que todo mundo queria. Eu, particularmente, fiquei frustrado quando Yamato não entrou no bando. E eu acho que o Oda ia colocar Yamato no bando. Porém, algum editor meteu o dedo, falou não põe. Foi estranho, não foi? O tanto de flerte que teve pra entrar e chegou no final, falou não, vou dar uma volta aqui pelo bairro, vou conhecer as ruas aqui que o Oda andou. Não faz sentido. A história de capa de Yamato mesmo foi ruim pra caramba. A melhor parte foi o Moria. Então, veio com Bonnie. Bonnie eu acharia maravilhoso ela entrando como aprendiz. Eu gosto da temática de aprendiz, tá? Em um ano eu queria inclusive que a Otama virasse aprendiz. O Luffy tendo um aprendiz é legal, né? A Bonnie poder entrar, assumir sua forma verdadeira de criança, virando uma aprendiz, mesmo sendo super forte, e ela entrando no bando, pela temática Nika, mas eu também acho que vai ficar agora ali em Egghead, não vai mais. Loki, difícil, muito difícil, tá? A fruta dele permite isso. Pelo que a gente viu lá, parece um cão, dragão, ave, não funciona muito bem, infelizmente. E eu gosto bastante do Loki. Mas ele vai estar aliado com o Luffy, vai estar no final com certeza. Cauã Muniz, é dito em One Piece que Haki é tudo. Como que o golpe do Garp, Roger, Barba Branca, Big Mom, Kaido e Zebek não fizeram nada contra Imu. Não gosto da ideia de derrotar o Imu só por causa da fruta do Luffy ou de qualquer outra fruta. Cauã, ali naquele momento eu creio que Imu não estava presente, tá bom? A gente tem dois pontos que Imu acaba sentindo um impacto de Haki. Um é a corda de Joy Boy, quando afeta diretamente o Gorosei e ele cai de joelhos. E outra com o Loki ali, quebrando também o Harold no meio com aquele aquele golpe, né? Virou o Gojo o Harold. Por que eu tô rindo, né? Pô, transformou o Harold no Gojo, né? Fica meio dividido ali. Ali em God Valley, ele estava tomando conta. Eu não creio que seja Imu de verdade naquele ponto. Ele estava fazendo uma manifestação do poder dele naquele momento. Por que ele não sentiu aquele golpe? Porque o golpe basicamente espalhou ele e ele só retornou. Diferente do golpe que acertou tanto o Harold quanto os Gorosei ali na explosão de Haki, que tem o vínculo direto por conta do contrato. Se você olhar ali Imu em God Valley, ele parece muito mais uma manifestação de sombra. Vamos chamar de tinta? Eu gosto bastante do poder de tinta. Não necessariamente Imu real estando ali. Parece de fato... O Rox corta ele em vários pedaços. Ele fica separado, flutuando meio bug, meio Barabara no Mi. Os golpes do Roger, do Garp também arrancando um monte de pedaço. Então, naquele momento, eu creio que o Haki foi direcionado apenas para uma manifestação. Por isso que ele não sentiu. Diferente do Haki que foi direcionado lá para os 5 Gorosei e para o Harold, que tem o contrato direto e danificou a marca. Danificando a marca, Imu sentiu o golpe. Por isso que ele estava meio que arfando, tá bom? Não é uma explicação talvez tão boa, tão fantástica, mas eu acho que é basicamente isso. A gente não tinha Imu por completo ali, por isso que ele não sentiu. Então o poder dele é quebrado pra caramba. E assim, você falando que não gosta da ideia de derrotar Imu só por conta da fruta do Luffy, de qualquer outra fruta. Eu acho que o Haki vai estar presente, a gente já viu que o Haki do Joy Boy fez Imu cair de joelho, tá? Mas a fruta do Luffy vai ser uma soma das duas coisas. Tem que ser uma soma, porque a fruta do Luffy ela pode counterar esse poder quebrado de Imu de criar manifestações, de tomar o corpo da Gunko. Nem a Gunko ali, se ela tomar uns porradões, eu acho que Imu também não vai sentir nada. Ele pode estar à distância ali, só controlando o corpo dela e acabando não sentindo, a não ser que o baque afete de fato a marca do abismo e aí acaba passando para ele o choque do Haki. Então não acho que é só a fruta do Luffy, é a combinação do Haki com a fruta. E aí sim a gente vai ter um poder capaz, até porque a gente teoriza que a fruta do Luffy ela tem que ser uma antítese muito próxima da de Imu. Então se Imu faz umas coisas quebradas, a do Luffy também tem que fazer algumas coisas bem quebradas para ficar equivalente, tá? Por enquanto, vamos esperar mais um pouquinho, porque eu acho que tem coisas do Haki que estão sendo introduzidas que a gente não entende ainda muito bem, tá? Essa explosão de Haki mesmo, que você citou aqui da combinação das maiores lendas, não ter afetado Imu, vai ter algum tipo de explicação, com toda certeza. Enquanto a do Loki e a do Joy Boy acertando, fazendo ele arfar, também vai ter. Lembra que o Luffy, ele acertou os Gorosei lá várias vezes, e o Luffy tem um puto no Haki. Tava com a fruta de Nika, mas ó, nada, absolutamente nada de Imu tendo qualquer tipo de reação. Então eu acho que tem alguma coisa a mais, um nível a mais do Haki. E é interessante que Roger e Garp, quando derrotam Rox, é meio fora da tela. Eles dão um ataque suicida de Haki, mas a gente não vê o que acontece, como funciona. E aí a gente vai chegar de fato no ponto da explicação de como esse Haki funciona. Aí entende como Imu pode ser ferido. Marcos Gomes, no último episódio do anime tivemos um maravilhoso episódio de vingança. Um dos melhores que ele já viu. Maki
matando todos, não escapou nem a mãe. Durante a luta com eles, Maki foi paralisado e um dos oponentes fala que a Maki está como aquela pessoa e ela deve morrer. Quem seria aquela pessoa? Você quer que eu te dê spoiler? Vou te falar, vou dar dicas. Posso dar dicas? Posso dar uma diquinha aqui? Aquela pessoa é a única pessoa que conseguiu ferir mortalmente Satoru Gojo, que é uma anomalia no mundo de Jujutsu Kaisen, porque não possui energia amaldiçoada e é uma verdadeira lenda, um monstro, um pai de um certo Megumi. Pô, acabei de falar, né? Acabei de falar. Bom, a Maki vai no caminho do Toji, tá bom? Então, a Maki fica brava, ela fica forte, velho. Ela vira o Toji da nova geração. É basicamente isso. Aquela pessoa é o Toji, que é eu adoro esse personagem, cara. A luta dele contra o Gojo, eu acho simplesmente fantástica. Um cara que pega as oportunidades. Cara, um cara sem energia amaldiçoada conseguir detonar o Gojo é insano, né? Não fosse o Gojo ser um gênio e aprender a energia reversa pra se curar, já era. Teria perdido ali. O cara passou o infinito, passou o ilimitado, passou até o corpo do Gojo. Então é isso. O Maki tá indo pro caminho de Toji. E aguarde, porque você vai ver realmente quem é Maki no jogo do abate e nas lutas finais que envolvem a série. E Kael Draco. Qual é o despertar das Logias e quando vai aparecer alguma teoria? Esquecemos o despertar das Logias, né? Simplesmente porque as frutas ficaram para trás, agora só tem Zoan Mítica. Que isso? A fruta do Loki mesmo vai pro caminho de Mítica agora. O Oda deixou para trás as Logias e eram frutas tão legais, tão incríveis, tão maravilhosas. Barba Negra, por favor, nos presenteie aí com um despertar. Quais as melhores teorias de como funciona o despertar de uma Logia? Como se identifica uma Logia? O que diferencia? Inclusive, você sabia que a fruta do Katakuri foi erroneamente catalogada como Logia pelo próprio Oda? Pois é, o Oda errou, meu amigo, colocou lá que era Logia, mas peraí. É mochi, mochi é comida, bolinho glutinoso de arroz, como assim? Logias são elementos presentes na natureza. Luz, a floresta, a lama, o gelo. Então são elementos presentes na natureza. E aí teve a classificação de uma paramécia especial para o Katakuri por conta do que ele conseguia fazer com o seu fruto, que era se transformar, né? Inclusive no mochi. É um poder muito incrível. Ele conseguia abrir o corpo para desviar dos golpes do Luffy, brotar em qualquer canto. Surge então a classe de paramécia especial. Aí, voltando aqui às Logias. Qual é a melhor teoria sobre o despertar da Logia? Alteração infinita de ambiente. Então, Punk Hazard é a primeira dica do despertar, porque a ilha não era daquele jeito e após a luta do Sakazuki contra o Kuzan, ficou meio lava, meio gelo para sempre. E as dicas foram surgindo com outras ilhas da Grand Line, como a ilha Raijin, que fica caindo raios toda hora. Essa ilha ela aparece logo quando mostra os supernovas entrando no Novo Mundo e tem a tal da ilha Raijin, uma ilha que fica caindo raios infinitamente. E aí falou, pô, será que um antigo usuário da Goro Goro no Mi não alterou o ambiente? Enies Lobby, que é dia, o dia inteiro. Como é possível isso, né? Também tem a teoria de que foi um usuário da Pika Pika no Mi, da fruta do Kizaru, que despertou e deixou a ilha sempre naquele estado, apesar de não ser uma ilha, mas sei lá, em cima daquele buraco, então por isso que é sempre dia lá. E é estranho, é um mistério que eu acho muito curioso. Então você tem algumas relações de ilhas que tem uma alteração de permanente, pelo menos elemental, infinita, o tempo inteiro. E esse pode ser um do despertar. E sabemos que o despertar afeta o ambiente. É só ver as paramécias, né? O do Flamengo transformando em linha, o Luffy transformando em borracha. Aí, ok, mas assim, tipo, o que isso ajuda numa luta? Por que despertar? Então vou deixar o negócio pegando fogo direto ali? Não, né? A melhor dica que temos é Aramaki e, voltando em retrospectiva, o Enel. O Enel, quando vira a versão dele Amaru, ele vira um avatar de relâmpago. Aquilo pode ser o despertar da Logia. Eu gosto muito dessa teoria, para mim, meu headcanon é o que eu acredito. Quando se desperta uma Logia, você basicamente vira um avatar daquele elemento. Você, além de poder usar tudo ele, você vira uma representação humanoide do que aquele elemento pode representar. E o Enel é uma ótima dica sobre isso. E o Aramaki também, porque o Aramaki ele vira, né, basicamente um ente ali, saído do Senhor dos Anéis, uma enorme árvore caminhante. Então eu vou para esse caminho, para essa dica, que você pode virar um avatar do elemento. E o Barba Negra, como é que vai ser o despertar da fruta da escuridão? Meus amigos, hein? Eu acho que é assim que vai funcionar, tá bom? Essas duas combinações, alteração infinita e um avatar do elemento. E é isso, bastante pergunta respondida? Bastante não, né?
pouca, mas estão mandando tão pouca pergunta, não estão assistindo mais o vídeo, vou fazer o quê? Aí ó, um vídeo de 85 minutos só pra você. Mas se você chegou até o final, um salve especial pra você, super especial, porque eu sei que você chega até o final e ainda deixa o like no vídeo. Até a próxima. Obrigado por assistirem, tá bom? Deixa sua perguntinha aí próximo. Valeu. Fui.